aula de invertebrados. Hoje a gente vai entender um pouquinho esse grupo de animais super fascinante, né? Eles não têm coluna vertebral, por isso que eles são invertebrados, mas isso não faz com que eles sejam menos do que os outros grupos, né? Na verdade, eles são extremamente diversos, eles representam mais de 95% aí das espécies animais que a gente conhece, isso se não for mais, né? Então eles são incríveis. Vamos lá? Bom, então esses invertebrados eles são conhecidos pela ausência da caixa craniana e também da coluna vertebral. Eles são popularmente conhecidos como animais sem ossos, mas o termo sem ossos acaba não sendo o termo exato para se referir a eles, uma vez que você tem tubarões, por exemplo, sendo animais vertebrados, e eles também não têm ossos, né? Eles têm um corpo cartilaginoso. Então, os sem ossos é uma forma popular de se referir aos invertebrados, mas não está 100% correto. E aí, como eles não têm esse esqueleto interno, eles costumam ser chamados de animais de corpo mole, né? E aí a gente acha que eles podem chegar aí a 99% das espécies existentes no planeta, apesar de hoje a gente reconhecer que já são 95%. Né? Então, nós temos indícios que esses invertebrados eles estão no planeta desde os princípios da vida na Terra. Então, eles vão ser aí os ancestrais dos animais vertebrados. Né? Eh, Ao contrário dos vertebrados, esses invertebrados eles têm estruturas corporais mais simples, né? Mas por isso eles acabam tendo uma super variedade de adaptações e formas, eh, que são relacionadas ao tipo de vida que eles têm, né? Inclusive, alguns invertebrados mais antigos, como as esponjas, surgiram há mais de 600 milhões de anos na Terra, né? Então, a evolução dos invertebrados acabou desempenhando um papel crucial na formação dos nossos ecossistemas, né? Permitindo aí o desenvolvimento de diversas formas de vida e de estratégias de sobrevivência. Então, vamos descobrir aí os diferentes filos de invertebrados, entender como cada um deles contribui aí para a nossa natureza. Então, dentro do grupo dos invertebrados, a gente tem aí todos esses filos, né? Então, começando aqui numa sequência evolutiva pelos poríferos, em seguida os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, né? Que são aí conhecidos pelos insetos, e os equinodermos. Bom, falando sobre os poríferos, né? Então, são animais conhecidos aí pela presença de poros pelo corpo, que acabou dando nome para esse filo, né? Eles são os animais invertebrados mais simples que a gente conhece, eles vivem principalmente no mar, embora algumas espécies aí ainda sejam encontradas em água doce, né? Essas esponjas, elas têm um corpo poroso e esses poros servem para filtrar a água para obter nutrientes. Então, eles não têm tecidos como os outros animais têm, né? Tecidos verdadeiros, mas eles têm células super especializadas. Então, como se fosse, como se cada célula trabalhasse individualmente, estivesse apenas organizada aqui no formato da esponja. Então, ela absorve a água e, através desse processo de filtração, é que ela se alimenta, né? Então, essas células especializadas fazem a captação da comida e depois liberam a água purificada, né, aqui pelo ósculo. Uma curiosidade é que as esponjas elas têm um poder regenerativo muito bom. Então, uma vez que elas perdem um pedaço do seu, né, do seu material, elas conseguem regenerar. E elas podem viver fixas, né, a rochas, e a estruturas. E o nosso exemplo clássico, claro, são as esponjas do mar, como o Bob Esponja. Seguindo aqui, a gente vai para o grupo dos quinidários, que são incríveis, né? Também conhecidos aí como selenterados, o que eu acho muito chique, essa palavra, selenterados. Quinidário também é muito bonito, né? Eles são animais aquáticos, são seres simples, porém mais complexos que os poríferos, né? E eles são caracterizados pela simetria radial. O que que isso significa? Que não importa o lado que você olhe, ele é idêntico de todos os lados. Então, ele não tem uma diferenciação de frente e costas,
né? Ele é igual de todos os lados, isso se chama simetria radial, né? E aí esse grupo vai incluir as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, né? Eles têm células urticantes, que são chamadas de quinidócitos, e elas são utilizadas para captura de presa e defesa, né? Então, aquela sensação de ardência que as pessoas têm quando elas entram em contato com uma água-viva é justamente por conta dessa substância que é liberada pelos quinidócitos, né? E que é uma forma da água-viva se defender, né? Então ela não diferencia você de um predador. Qualquer coisa que ali topar no caminho dela, ela vai acabar atacando. E isso causa, né, em nós, assim como em qualquer outra presa desse quinidário, uma sensação de agonia, né? Agora, partindo aqui, a gente vai para os plateumintos. Coloca um aviso já que eu tenho morro de medo de plateuminto, então a gente não vai ter um gifzinho nesse slide. Agradeço a compreensão de vocês. Os plateumintos, gente, são os vermes de corpo achatado, são os vermes com corpo de fita, né? Então, apesar de ser muito comum a gente encontrar eles no ambiente aquático, como vocês veem aí nessa fotinho, que é um plateuminto até que aceitável, né? Bonitinho. eh, a gente também encontra em ambiente terrestre úmido, né? Eles podem ser de vida livre, então não dependerem de ninguém para existir, ou parasitas, então dependerem do hospedeiro para poder sobreviver e se alimentar, como, por exemplo, as tênias, né? O que é tênia? Vocês sabem o que é uma tênia? É um verme, também conhecido como solitária, muito comum aí em regiões que tem problema com saneamento básico, né? Eu já tive tênia, provavelmente os pais e avós de vocês também já tiveram tênia, né? Que é uma verminose muito comum e muito fácil de ser tratada, tá? Agora, pensando na estrutura física desses plateumintos, eles têm um sistema digestório que é incompleto, então eles têm somente uma abertura que vai servir tanto para comer quanto para defecar, né, para eliminar os resíduos, tá bom? E um outro exemplo de plateumintos são as planárias. Então aqui no desenho a gente tem uma planáriazinha, né? E uma curiosidade sobre as planárias é que elas têm um poder de regeneração muito bom, tal qual os poríferos, né? Então, uma vez que você tem uma planária se partindo ao meio, ela vai se tornar aí duas planárias e assim por diante. Aqui, exemplificando uma tirinha exemplificando o que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem um súdito falando majestade, essas assexuadas disputam a posse do mesmo bebê. Por que assexuada? Porque elas não fazem, aliás, o processo de reprodução sexuada. Elas por si só conseguem se reproduzir. E aí, a solução que o rei dá para essa situação, né, de ter um bebê e duas pessoas querendo esse bebê, é corta o bebê no meio e dá um pedaço para cada uma, porque cada pedaço vai virar um bebê novo, né? Isso tem a ver com o poder de regeneração dessa planária. Agora, os nemateumintos, né, que são aí os plateumintos evoluídos. Eles são conhecidos como vermes cilíndricos, né, em comparação com os plateumintos, que são vermes achatados. Então, aqui a gente já tem um corpo que é mais circular, né, diferente dos outros filos que eu já citei. Ele é o primeiro que vai ter sistemas completos, né, como o caso do sistema digestório, do sistema nervoso excretor. Então, evolutivamente falando, eles têm novas habilidades, novas estruturas que tornam eles aí mais adaptados ao ambiente. Eh, Eles vão ter um corpo longo e cilíndrico, né? E também são encontrados em diversos ambientes, desde solo até água doce, água salgada. Muitos deles acabam sendo parasitas de plantas e animais, inclusive a gente, né? Então, o exemplo mais conhecido é a lombriga, certo? Então, o Ascaris lumbricoides, que também é uma verminose muito comum, que essa pessoa que vos fala também já teve, acho que eu já passei por todas as verminoses. É, e assim, gente, o Ascaris, diferente da tênia, ele tem macho e fêmea, né? Então, ele vai se reproduzindo dentro do corpo do hospedeiro de maneira enlouquecida, né? E vai ali sugando todos os nutrientes que a pessoa, né, eventualmente está ingerindo e vai se reproduzindo até que o número de de lombrigas dentro do sistema digestório da pessoa, do intestino principalmente, seja tão grande que às vezes é necessário fazer uma cirurgia para retirar
esses vermes, né. Hoje a gente já tem medicamentos muito eficazes no tratamento de verminoses, né, no passado a gente tinha remédios mais simples, que tornavam o nosso sistema digestório tóxico para esses animais, e aí eles acabavam fugindo, e esse fugir fazia com que eles fossem eliminados, principalmente pelas fezes. Só que como eles não eram mortos, eles eram só expulsos do nosso corpo, digamos assim, eles acabavam saindo vivos, né. E aí hoje a gente já tem medicamentos que têm o poder de dissolver o corpo desses parasitas dentro do nosso, intestino, e aí quando eles já saem ali dissolvidos, misturados nas fezes e ninguém tem trauma nenhum de ter verme vivo saindo pelo corpo, né, o importante é tomar o remédio certo. Bom, grupinho dos anelídeos, gente. Os anelídeos também são invertebrados, né, de corpo mole, aí eles são vermes, segmentados, isso quer dizer que o corpo deles tem esses anéis aqui que vocês conseguem ver, né, desenhadinhos. Então, esses risquinhos aqui são chamados de anéis, né, são segmentos, então divisões aí do corpo dessa minhoca, e é isso que dá o nome, né, anelídeos vem de anéis, certo? Então ele tem esses anéis repetitivos que vai dar uma grande flexibilidade para ele, é como se fosse aquele canudinho que dobra, sabe, para você tomar o seu todinho, isso faz com que esse canudinho seja mais flexível. A mesma coisa acontece com a minhoca. Então ela tem uma capacidade de movimentação muito grande que é decorrente desses anéis aí que fazem parte do corpo dela, né? Eles têm um sistema digestório completo, então tem boca e ânus, e tem o sistema circulatório fechado, né? Assim como o sistema nervoso e sistema reprodutor. Eh, Outro exemplo desse grupo, né, dos anelídeos são as sanguessugas. E aí a gente tem aqui uma estrutura marcadinha na minhoca, né, que é o clitelo. O clitelo, ou clitelo, né, é uma estrutura reprodutiva dessa minhoca. Então, a minhoca, ela é capaz de realizar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Uma vez que ela realize reprodução assexuada, ou seja, onde ela não precisa de um parceiro, né, de uma segunda minhoca para que isso aconteça, a minhoca que vai decorrer disso vai ser muito semelhante a ela, né, quase que um clone. E isso para diversidade biológica não é tão interessante. Então ela tem uma estrutura, que é o clitelo, que permite com que ela faça a reprodução sexuada e misture, o seu material genético com o material genético de outras minhocas para gerar, maior diversidade, tá? E aqui seguindo, chegamos nos moluscos, como o lula-molusco, né? Eles costumam ser conhecidos aí principalmente pela concha que eles têm, né? Então, no caso dos caramujos, por exemplo, mas a gente tem outros animais super famosos como o polvo e a lula, né? Dentro aqui do grupo dos moluscos, a gente tem caracóis, lesmas, ostras, mexilhões, né? Além de lula e polvo. Eles têm esse corpo mole, né, por isso que o nome é molusco, né, e alguns conseguem ter uma proteção de uma concha calcária, né, mas não todos. Os moluscos, eles têm um manto que secreta, né, essa concha, e uma estrutura que se chama rádula, que é usada para alimentação, né, eles são super diversos, são animais, principalmente os polvos, né, extremamente inteligentes e complexos, vão viver em ambientes aquáticos ou ambiente terrestre úmido, então eles são dependentes da umidade para sobreviver, né, e a gente tem uma série de classificações dentro do próprio filo, isso fica para uma segunda aula, mas eles são seres muito inteligentes, tá, e muito complexos. Então, dos moluscos para frente, a gente vai encontrar cada vez animais, com adaptações mais complexas ao ambiente, diferente dos animais anteriores, que tendem a ser mais simples. Bom, agora, galerinha dos artrópodes. Gente, aqui é uma salada mista, né? Eles são muito, muito, muito diversos. São o maior filo de animais, então a gente tem inseto, aranha, crustáceo, miriápode, né? Eles têm o corpo aí que é segmentado, tem um exoesqueleto de quitina, né? E isso vai fazer com que eles se assemelhem um pouquinho aos vertebrados, porque é como se fosse uma versão primitiva do que a gente tem, a gente que é vertebrado, como esqueleto, né.
Então, o que que é quitina? Quitina é aquela substância que faz a barata ser crocante. Sabe quando você mata a barata, que você ouve aquele creque? Isso é a estrutura dela de quitina, né? Que é parecido com a creatina que a gente tem, né? Isso confere para esses animais uma certa resistência, né? E faz com que eles tenham corpos mais firmes. Então, eles não são animais de corpo tão mole quanto os grupos anteriores, tá? Os artrópodes são extremamente diversificados, né? A gente encontra eles em quase todos os habitats da Terra. Eles têm aí um papel super importante nos nossos ecossistemas, como polinizadores, decompositores, predadores, tá? Apesar da gente ter medo de aranha, elas também têm uma super importância, né, na natureza, assim como todos os grupos. Então, ele é o mais diverso, né? Eles são incríveis e vocês vão aprender um pouquinho mais sobre eles no detalhe nas próximas aulas. E chegamos no grupo dos equinodermos, né, que são seres exclusivamente marinhos, eles também têm simetria radial, né, então se você já esqueceu, a simetria radial é aquela característica de você observar o animal por todos os ângulos e ele ser exatamente igual, ele não tem uma divisão de onde é frente, onde é costas, né. Esses equinodermos existem numa super variedade de forma, de cor, né, eh, os representantes mais comuns desse grupo são a estrela do mar e o pepino do mar, que você vê, estão no mesmo grupo, mas eles são fisicamente muito diferentes, né, mas eles compartilham uma característica comum, que são os pés ambulacrais, né, que são estruturas que fazem a movimentação desse animal, né. Eles têm um sistema vascular aquático que vai ajudar tanto na locomoção quanto na alimentação, né, e eles são super conhecidos pela capacidade de regeneração, né, então eles conseguem repor partes do corpo que foram perdidas. Então, se uma perninha da estrela, por exemplo, né, se parte por algum motivo, seja um ataque de predador, seja um acidente, enfim, eh, ela se parte, esse pedacinho que saiu, ele consegue se regenerar, tá? Bom, esses são os principais filos, né, de invertebrados, cada um tem características únicas que tornam eles incríveis, super fascinantes, e todos eles são essenciais, para a nossa biodiversidade, para a manutenção da nossa fauna e da nossa flora.